Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional de Resolução de Exercícios da FGV, curso específico preparatório para a primeira fase do concurso de cartórios do Estado de Santa Catarina. Nós vamos, então, continuar na nossa lista. Esta é a nossa aula 1.2. Nós começamos a tratar da Seguridade Social na aula 1.1, porque estamos a tratar da ordem social. Então, eu peço que tenham em mãos a Constituição dos senhores. Eu imprimi a minha Constituição porque, embora o meu vadimécum seja do final do semestre passado, já está desatualizado. Então, tenham em mãos aí para nós vamos nos contextualizar na Constituição. O título 7º, ele vai tratar da ordem econômica e financeira. Não é o objeto dessa aula específica. O título 8º é o objeto da nossa aula. Título 8º, ordem social. Então, nós temos aqui o capítulo 1, que trata de disposições gerais, ou melhor, disposição geral. A ordem social tem como base o primário do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. A ordem social, primário do trabalho, base. Qual é a base? Base, primário do trabalho. Primário do trabalho. E como objetivo, bem-estar e justiças sociais. Depois, apresenta-se o capítulo 2, Seguridade Social. Então, nós vamos ter várias seções. A seção 1, que vai tratar de disposições gerais, a seção 2, que vai tratar da saúde, a seção 3, que vai tratar da previdência social, e a seção 4, que vai tratar da assistência social. Capítulo 2, da Seguridade Social. Então, vamos passar aqui todas essas sessões. E também, ainda nessa aula, vamos falar sobre o capítulo 3. O capítulo 3, especificamente, vai tratar da educação, da cultura e do desporto. Educação, cultura, desporto. A nossa aula 2, ela vai tratar da outra parte da ordem social. Mas, hoje, essa nossa aula, nós vamos tratar aqui dos temas pertinentes ao capítulo 1, ao capítulo 2 e ao capítulo 3 do título 8º. Ótimo. A questão que iniciamos é a 8ª questão. Com relação ao regime geral de previdência social de caráter contributivo e filiação obrigatória, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, então, para a seção 1, seção 2, seção 3, Previdência Social. 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social de caráter contributivo, o que não ocorre com a saúde e com a assistência. Os senhores já sabem disso. E de filiação obrigatória. Correto? Sim. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá a o que se busca atender com a Previdência Social. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes observado ou disposto no parágrafo 2º. É vedada a adoção, temos agora vários parágrafos, correto? Vamos lá para a nossa questão. Questão 1. É assegurada a aposentadoria neste regime após 30 anos de contribuição para os homens e 25 anos para as mulheres, independentemente de idade. Essa questão, os senhores podem observar, é uma questão de 2013. Está desatualizada, mas nem por isso nós não vamos resolvê-la. Nós sabemos aqui
que o nosso quadro, nós já resolvemos esse quadro, nós já fizemos esse quadro, já apresentei esse quadro em aulas anteriores, mas é o parágrafo 7º que os senhores vão ter que ter em mente. É assegurada a aposentadoria no regime geral, parágrafo 7º, então ele tem que estar com a Constituição, o artigo 201, correto? 201, parágrafo 7º. É assegurado. Como funciona hoje? Hoje nós temos o regime, a aposentadoria, ela é caráter contributivo. Então, só se aposenta a aposentadoria quem contribui. Só se aposenta quem contribui. Aposentadoria, caráter contributivo. Caráter contributivo. E nós temos aí dois requisitos, tempo e contribuição. O primeiro deles é homem, 65 anos, e mulher, vamos lá, 62 anos, mas tempo de contribuição mais tempo de contribuição. Esse é o primeiro. Então, 65 anos e o 2. O 2 é homem, 60 anos, mulher, 55, mais tempo de contribuição também. Mais tempo de contribuição. Nós temos agora uma faixa de transição, são 3 níveis de transição. Isso se estuda com mais detalhes no direito previdenciário, mas é assunto atualíssimo, né? Haja vista a reforma da Previdência, mas não é o objeto aqui da nossa aula, que eu me atenho especificamente à letra seca da Constituição e à jurisprudência, mas direito previdenciário não é um conteúdo específico do nosso concurso. Ótimo. 60, mais tempo de contribuição, mulher, 55, em quais situações? Trabalhadores rurais, esses aqui são os trabalhadores rurais, e aqueles que exerçam atividades em regime de economia familiar, em regime de economia familiar. Ótimo. Então, somos trabalhadores e aqueles que exerçam atividade em regime de economia familiar. Atividades. Aí nós vamos ter o produtor rural, garimpeiro, o pescador. Ótimo. E, por fim, a outra situação não está, eu vou colocar aqui como se fosse, não é, vou colocar aqui primeiro, segundo, vou colocar como inciso para não confundir, porque esse terceiro, ele está tratado no parágrafo 8º, né? O requisito de idade será reduzido de 5 anos para o professor. Então, agora professor. Professor, homem, 60, mais tempo de contribuição. Mulher, 57, mais tempo de contribuição. E qual é, desde que ele exerça as funções, né? Funções. Magistério, educação infantil, magistério, educação infantil, e no ensino fundamental e médio, educação, ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. Ótimo. Então, vamos adiante. Questão letra A, hoje que nós temos é este quadro. Existe para a concessão de aposentadoria que o trabalhador tenha o tempo de contribuição e a idade mínima previstos na Constituição? Hoje isso estaria certo, correto? É garantido que os benefícios de aposentadoria concedidos aos trabalhadores rurais podem ser inferiores a um salário mínimo se eles não tiverem contribuído por todo o tempo necessário à obtenção. Falso. Hoje tem que ser contribuído, tem que ter havido a contribuição, e lá nas disposições gerais
da Seguridade Social, nós vamos ter os seguintes objetivos. Universalidade de cobertura e do atendimento, 194, parágrafo único. 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, isso deve ser atendido, portanto, essa letra C, ela não encontra sustentação no texto constitucional. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social como facultativo. Isso é verdade, está previsto no 201, parágrafo 5º. De pessoa participante de regime próprio de previdência, embora ela possa ser contribuinte obrigatório de ambos os regimes, caso exerça duas atividades simultaneamente. Sim, o exemplo clássico é aquele professor, ou então o médico, que exerce uma outra atividade no setor privado. E aí ele teria o regime próprio e seria também contribuinte obrigatório, porque ele exerce uma outra atividade que o enquadra como contribuinte obrigatório, correto? E aí ele pode sim ter tanto o regime próprio e estar vinculado ao regime geral na qualidade de contribuinte individual, por exemplo, mas ele não pode ser facultativo. Então, essa letra D está absolutamente correta. Incumbe ao próprio empregador continuar pagando os salários dos seus trabalhadores que se encontrem doentes por todo o tempo necessário? Isso é falso. Uma vez que a situação de doença não é amparada pelo regime geral, falso. Sim, a doença é amparada pelo regime geral. Nós temos aqui no 201, inclusive, da saúde, ver se é da Previdência Social, cobertura dos eventos de incapacidade temporária, 201, inciso 1, ou permanente para o trabalho, idade avançada, enfim, 201, não fala muito bem especificamente. Mas não, aqui a saúde ela é garantida. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante, acho que o que fundamenta melhor é o artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Falso, a letra E. Então, essa questão 8 está desatualizada, mas nós temos aqui a letra D. Deixa eu ver em qual contexto. Tribunal de Justiça do Amazonas, analista judiciário, 2013, da FGV. Caráter contributivo e filiação obrigatória. Essa letra D é a resposta correta. 9. Com base na Constituição, em relação à Seguridade Social, assinale a afirmativa o que está incorreto. As receitas dos estados, do DF e dos municípios destinadas à Seguridade Social ficam vinculadas ao orçamento da União. Isso é falso. O 195, parágrafo 1º, ele diz que as receitas dos estados, do DF e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Portanto, essa letra A é a incorreta. As outras todas estão corretas. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos, exatamente ipsis literis o que diz o parágrafo 2º do artigo 195. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 3º, exatamente. A lei poderá instituir outras contas destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Parágrafo 4º, obedecido sempre o 154.1, que diz respeito à possibilidade da União instituir impostos residuais mediante lei complementar, desde que não previstos e não sejam cumulativos e não tenham base de cálculo e nem fato gerador próprios daqueles previstos na Constituição. Então, correto também. E letra E, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. É o parágrafo 5º. Parágrafo 5º. O parágrafo 6º é importante quando formos estudar o direito tributário a respeito das contribuições sociais previstas no artigo 195. 1, 2, 3 e 4, incisos 1, 2, 3 e 4, nós temos que obedecer aí o nona gentídio. E ela não obedece o 153b, que diz que é vedado cobrar tributos
no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei que instituiu ou aumentou. O nome disso é anterioridade. Ela tem a anterioridade nonagesimal, mas ela não tem a anterioridade de exercício previsto no 153b. Ótimo. Então, 9, letra A, questão fácil. 10. A respeito da Seguridade Social, conforme o que rege a Constituição da República Federativa do Brasil, analise e o enunciado a seguir. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados do DF, dos municípios e das seguintes contribuições sociais, caput do artigo 195. Ok. Do empregador da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Sim, está certo. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão do regime geral? Falso. Não. 2. Não incidindo, 195.2. Não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral. Ótimo. Sobre a receita de concursos de prognóstico. 3. Correto. Portanto, 1 e 3. Correto. 10, letra D. Fácil a questão. 11. A respeito da assistência social, conforme o que rege a Constituição da República Federativa do Brasil, vamos marcar. Então, assistência social, vocês devem se dirigir à seção 4ª. Seção 4ª. Então, vamos lá na seção 4ª. Sempre com a Constituição. Eu imprimi porque já está desatualizado. Estava minha desatualizada. Seção 4ª. Aqui não, está atualizado. Por enquanto. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, o que indica que não há caráter contributivo, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstas no 195, as contribuições sociais, e outras fontes, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: descentralização político-administrativa, coordenação em normas gerais em esfera federal e coordenação e execução dos programas a estadual e municipal, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. Participação da população por meio da organização representativa, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Ótimo. É facultado aos estados e ao DF vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5%. É facultado de sua receita tributária líquida. Nós já fizemos uma questão sobre isso, uma questão até polêmica. É dada a aplicação destes recursos no pagamento de. A questão trazia uma vinculação, uma restrição, claro, ao município que não há. Então, a priori, a princípio, nós não teríamos uma vinculação do município, porque não há uma restrição ao município. Ele não pode, o Estado, vincular veda-se a aplicação desse recurso no pagamento de despesas, como pessoal, encargos sociais, serviço da dívida, qualquer outra despesa corrente, não vincular diretamente aos investimentos com ações apoiadas. O que diz, então, a nossa questão 11? Tem como objetivos o amparo às crianças e adolescentes carentes. Perfeito, sim, verdade. Promoção da integração ao mercado de trabalho também. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência que comprova não possuir meios de prover a própria manutenção. Exatamente. Portanto, todos os itens estão corretos. Letra B. Letra B, 11, letra B. 12. Após anos de trabalho informal em um grande centro urbano, sem contribuição oficial, Tício, já em idade avançada, vê-se impossibilitado de manter-se em atividade e de prover a própria subsistência. Não contribuiu. Então, não fará jus à aposentadoria, mas ele pode fazer jus ao benefício mensal da LOAS. Vocês sabem disso. Tício, por jamais ter vertido contribuição previdenciária, não pode ser beneficiário de ações da Seguridade Social. Falso. Pode sim dar assistência. Letra A, falsa. B.
Tício, por estar em idade avançada, pode ser incluído como beneficiário da Previdência Social? Falso. Não da Previdência, mas da Seguridade. Letra B, falso. O benefício da aposentadoria por invalidez somente poderá ser pago se demonstrada sua incapacidade para o exercício de qualquer trabalho? Não. Se comprovado o tempo, um dos requisitos, e contribuição. Melhor dizendo agora, né? Agora é tempo de contribuição e idade. Tempo de contribuição e idade. Letra C, falso. Tício poderá ser beneficiado das ações de saúde e de assistência, pois essas independem de qualquer contribuição. Perfeito, perfeito, exatamente. O eventual benefício pago a tício não poderá ter valor mensal inferior ao salário mínimo? Alguns benefícios, não, se ele recebe LOAS, o benefício da LOAS, vamos dizer dessa maneira, que corresponde a um salário mínimo, então tudo bem. Mas há outros benefícios que podem ter um valor menor que o salário mínimo. Então essa questão é capciosa e maldosa. Por exemplo, o auxílio acidente é um deles e a pensão por morte quando há divisão de destinatários. Então, se duas pessoas... mas aqui na hipótese não se aplica porque ele não era contribuinte, então a esposa dele não faria jus à pensão. Mas poderia fazer jus, por exemplo, a LOAS. Então, a LOAS ela não é pensão, na verdade, ela é assistência. Tanto é que, por exemplo, quem recebe LOAS não recebe 13º salário, como recebem os pensionistas, né? Ótimo. Portanto, 12, letra D. 12, letra D. 13. Adiante. 13. Relativamente à ordem social, assinale a afirmativa incorreta. O que está incorreto? A assistência social pode ser exercida pela iniciativa privada, desde que previamente autorizada seu funcionamento pelo Ministério da Saúde e submetida às regras de concessão pública contidas na Constituição. Equivocado. Não é isso que diz o artigo 199, parágrafo 1º. Então, vou pedir que os senhores tenham em mãos aí. Vamos lá. Vamos ler o que diz a Constituição referente à saúde e à iniciativa privada. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Ponto. As instituições privadas, elas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. A gente não fala em autorização pelo Ministério da Saúde e também não falamos em concessão pública, o que pressupõe, por exemplo, licitação, não é isso. É um contrato de direito público, sim. Adiante. B. Então, a letra A já vimos que está equivocada e é a incorreta. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Sim, estamos aqui nas disposições gerais do capítulo 2. A ordem social tem como base o primado do trabalho, como objetivo o bem-estar e as justiças sociais. Sim, capítulo 1 da ordem social, disposições gerais. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do DF, dos municípios, além das contribuições do artigo 195. Sim, perfeito. Este é o artigo 195. Esse é o artigo 195 ou 194? 195 mesmo. Artigo 195. Perfeito. Além de contribuições determinadas a seguir, ele diz, das seguintes contribuições sociais. E aí elenca os incisos. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ipsis literis, artigo 196, correto. Portanto, 13, letra A. Os recursos provenientes para a realização de despesas distintas do pagamento de benefício, questão 14. Os recursos provenientes para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social não pode ter como fonte as contribuições sobre essa questão não é bem o objeto da nossa aula, porque na busca
há algumas questões que estão aí distribuídas de forma equivocada no que é concurso. Então, aí a gente acaba pensando de forma inadequada, mas não tem problema não, nós vamos responder essa questão. Ela encontra fundamento no artigo 167, inciso 11. O 67, ele trata dos orçamentos, né? O 67. O 67, ele trata dos orçamentos, né? Vamos lá. 11. 167, 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, que trata o artigo 195.1. Qual é a 195.1? A 195.1 do trabalhadores, os outros já sabem disso. A 2 é a do empregado, a 3 é a do concurso de prognósticos e a 4 é do importador ou a ele equiparado. E a 197, a 195.1, ela tem sobre a folha de salários, é a primeira. Receita e faturamento é a segunda. Sempre eu confundo a letra A, a letra B com a C, mas a primeira é a folha de salários. Receita e lucro. Espera aí, deixa eu me verificar aqui. 75. Receita ou faturamento? Receita ou faturamento e o lucro. Assim, receita ou faturamento é a letra B e a outra, a C, é o lucro. Receita, faturamento, lucro. A 11. Inciso 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o 195.1A, do empregador sobre a folha de salários e do empregado para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral. Lucro, olha que maldade, ó. Então sabemos que a letra B é receita ou faturamento, então a letra A e a letra C estão equivocadas. Concurso prognóstico, que é o inciso 3. O lucro é um C, é um C, 195 um C, e esse aqui é um A, questão muito difícil essa questão, mas inclusive é uma prova para Tribunal de Contas do município, né, do Rio de Janeiro. Então é muito importante conhecer bem as disposições pertinentes ao orçamento. Mas para nós também aqui é simples, nós não vamos nos olvidar que as contribuições do empregado sobre a folha de salários e a do empregador sobre a folha de salários e do empregado, elas nos temos no inciso 11, elas não podem ser utilizadas, esses recursos provenientes dessas contribuições, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, do que trata o artigo 201. É estranho, né? Porque se são contribuições sociais, as contribuições elas são vinculadas, só essas, todas teoricamente, deveriam estar vinculadas. Ok. Mas ela está falando dos benefícios 11, do regime geral. Do regime geral. Então, as outras são para assistência, né? Para a saúde, mas essas vão para os benefícios do regime geral. Ótimo. Então, vamos agora para a nossa próxima aula, para o nosso próximo ponto, que são duas questões pertinentes à assistência. A 14 é letra B, folha de salários da assistência, os exercícios pertinentes à assistência. Temos dois exercícios aí, simples. Antônio, servidor público municipal, foi informado que o município era responsável pelo atendimento de diversos direitos relacionados à Seguridade Social. Ao questionar o superior hierárquico sobre que direitos seriam estes, foi informado corretamente que, à luz da Constituição da República, eles abrangeriam previdência, saúde e assistência social. O senhor já sabe, a resposta ser muito fácil. Nós temos aqui as disposições gerais da Seguridade Social. 2. A Constituição da República de 88 dispõe que a assistência será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e as ações governamentais afetas a essa área serão organizadas com base em algumas diretrizes. Quais seriam essas diretrizes? E aqui nós temos, vamos lá no artigo 204. (202), 203, os objetivos. 204, nós temos as diretrizes, né? Ele está trazendo as diretrizes no 204. Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, não. Adesão prévia obrigatória, é falso. Centralização político-administrativa, falso. É descentralização político-administrativa. E o 2, participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis, certo. Correto?
204, obrigatoriedade aos municípios de vinculação ao programa de apoio, não. O município não, é a faculdade e aos estados IDF. Até 0,5%, isso é 5 décimos por cento de sua receita tributária líquida. Ok. Então, a letra D é a resposta correta. 2. Agora, vamos para a última parte, que vamos tratar da educação, cultura e do desporto. Da educação, da cultura e do desporto. Então, eu vou aqui tirar uma foto desse quadro. Continuamos aqui com a resolução das nossas questões. Vamos aí para o tema Educação, Cultura e Desporto. Questão 1. O Pedro, ele é professor. Ao assumir a Secretaria de Educação do município, então ele é secretário municipal, vinculado ao executivo, foi escolhido pelo prefeito, em que residia, decidiu o município em que residia, ele decidiu reestruturar o sistema de ensino em vigor, para tanto, estabeleceu como pilar fundamental o referencial de acesso, que deveria ser assegurado na forma que se mostrasse mais ampla, sob o prisma da juridicidade, à luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República, assinale a afirmativa que se mostra constitucional por ser compatível com os deveres dos poderes constituídos. A educação, a cultura e o desporto são tratadas no capítulo 3 do título 8 e inauguram-se os termos, as disposições pertinentes a este conteúdo, as disposições são inauguradas com o artigo 205, 204, vamos ter todas essas disposições pertinentes, na verdade, à educação, né? Porque a cultura, 215 ao 216, educação, cultura, 215 ao 216, e o desporto, ele é tratado no 217. Mas aqui nós vamos ter só exercício da educação. Ótimo. Os senhores, para melhor compreensão desse conteúdo, os senhores têm que ter acesso à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394. Então, vamos lá para a Lei das Diretrizes e Bases. Eu vou compartilhar aqui com os senhores. Ok, compartilhar aqui com os senhores. Aqui. Artigo 4º. O artigo 4º dessa lei, ela traz umas regras, né, e conceitos. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, então, educação básica. Nós temos a educação básica. A educação básica, ela é obrigatória, ela é gratuita. Obrigatória e gratuita. A básica, ela é obrigatória e gratuita. A educação básica, obrigatória e gratuita, ela vai dos 4 aos 17 anos. E ela tem a seguinte organização. Educação básica, a básica, obrigatória e gratuita, que é dos 14 aos 17. Nós temos pré-escola, fundamental, e ensino médio. Então, é a pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ok. Esse é o básico obrigatório. Educação infantil, nós temos aí outras regras. Educação infantil, gratuita às crianças de até 5 anos. Educação infantil, gratuito até 5 anos. Ok. E aí outras? Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental, este aqui,
E médio, deixa aqui também, acesso público e gratuito para aqueles que não completaram na idade própria, correto? E aí outras regras. Então, voltamos aqui para a nossa Constituição, a partir do artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, o que é a educação? No 205, nós temos aí a definição da educação. Definição é um direito e é um dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. O que busca? Como ela se desenvolve? Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Nós temos o 206, trazendo aqui na Constituição da República, né, claro, o 206, trazendo os princípios que deverão nortear, né, o ensino, né, que deverão nortear o ensino. O ensino será ministrado com base nos princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade no ensino público, gratuidade da educação básica obrigatória, gratuidade do ensino público. O público é gratuito. Ok. Então vamos lá para a nossa questão. Somente a educação fundamental é obrigatória e gratuita? Não. Só o fundamental? Não, nós já vimos que não. A educação básica obrigatória e gratuita, ela vai compreender pré-escola e ensino fundamental. Então, falso. Gratuidade do ensino público. Aqui o 207 trata das universidades. O 208, inciso 1. Educação básica obrigatória. A Constituição e a própria lei, né? Educação básica obrigatória, BOG, assegurado inclusive sua oferta gratuita. A básica obrigatória, eu trouxe a lei para mostrar que a básica obrigatória é pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, somente é fundamental? Falso, porque a BOG, a básica obrigatória e gratuita, ela é dos 14 ao 17, ela compreende pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, portanto, a letra A está equivocada. Todos os níveis de ensino estão sujeitos à igualdade de acesso e à universalização? Falso. O 211, ele diz o seguinte, no parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o DF, os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do BOG. A BOG do básico obrigatório e gratuito, universalização. Então, ele enquadrou o superior? Não, ele só o pré-escola, o fundamental e o médio. O BOG, o básico obrigatório. Falso, a letra B. O acesso a todos os níveis deve ser baseado no sistema de mérito? Isso é falso. O ensino superior, vamos localizar. Onde está? O ensino superior é que é o mérito. Onde eu vou encontrar aqui agora? Aqui. Acesso aos níveis mais elevados do ensino é o 208.5. 208.5. 208.5. 208.5. 208, inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação, segundo a capacidade de cada um. Nós temos um mérito aqui para a pessoa cursar o ensino superior. Ótimo. Adiante. E aqui nós temos também o parágrafo 1º, que o BOG, o básico, obrigatório e gratuito, é direito público subjetivo. Então, BOG é universalização, BOG é direito subjetivo, a universidade não é direito subjetivo. Direito subjetivo. Ok. Adiante. O acesso a todos os níveis de ensino deve estar baseado no sistema do mérito? Falso. Não.
porque nós temos o parágrafo 1º, que é acesso ao BOG é direito público subjetivo, e, por outro lado, o 208.5, aos níveis mais elevados, segundo a capacidade de cada um. O ensino médio gratuito deve ser progressivamente universalizado. Universalização do ensino obrigatório. O médio gratuito. Sim, isso é verdade. Não é bem o que diz a Constituição. A Constituição diz que o BOG deve ser universalizado para a escola, fundamental e médio. Mas, não, nós temos aqui, perdão, não, nós temos no 208.2, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, é o 208.2 do médio gratuito. 208.2. E nós temos progressiva universalização do ensino médio gratuito e do ensino interessante, né? Parágrafo 4º. Enfim, eles não se contradizem, né? Eles se complementam, eles se reforçam, né? O parágrafo 4º do 211, ele diz que na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o DF e os municípios decidirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do BOG. Então, todos, da escola, fundamental e ensino médio. Então, nós temos uma específica para o ensino médio, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Perdão, não é o ensino fundamental, é esse, é o 208.2, aqui. Ótimo. Então, letra D, questão 1, letra D. Ótimo. A Constituição da República Federativa do Brasil dedicou uma seção específica à educação, considerando a funcionalidade da Constituição e a natureza das normas constitucionais afeta essa temática, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá para as nossas... O acesso à educação básica obrigatória caracteriza um direito público subjetivo? Sim, sim. Parágrafo 1º do artigo 208. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Então, nós vamos ler este em consonância com o 208, inciso 5, que diz que o acesso aos níveis mais elevados de ensino será segundo a capacidade de cada um. Ok. O acesso aos distintos níveis sempre consubstanciará um direito social imediato integralmente exigido? Não, não é direito público subjetivo, correto? É apenas o BOG. Ok. A letra C. A educação é um direito social que não sofre influência da denominada reserva? Não, sofre. Sofre sim, infelizmente. Esse é o entendimento. Não deveria sofrer. As normas afetas ao direito à educação sempre terão eficácia plena e aplicabilidade imediata? Também não. Isso é falso. Essa é a classificação do professor José Afonso da Silva. Falso. Todas as normas afetas ao direito à educação possuem natureza programática? Não. Porque algumas, por exemplo, o ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, exigível, né? De imediato. Então, não tem natureza programática. 2, letra A. 3. A respeito dos distintos aspectos afetos ao direito à educação, assinale a afirmativa correta. O Poder Judiciário não pode determinar em demanda específica a realização de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de ensino? Claro que pode. Pode sim, até mesmo porque o direito público, o ensino obrigatório e gratuito é o direito público subjetivo. Não se admite a cobrança de taxa de matrícula para ingresso em universidade pública. Isso é verdade. É a letra B. Essa é uma súmula que eu vou lhes mencionar. 3 é a letra B. Deixe-me ver aqui a súmula da cobrança da matrícula. É a súmula vinculante, se não me engano. Cobrança, matrícula, súmula. Súmula vinculante 12. O plenário do tribunal fixou o entendimento no sentido de que a exigência da cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no 206.4. 206.4. É a súmula vinculante 12. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ok. É possível que os cargos de direção dos estabelecimentos de ensino público sejam preenchidos por eleição? Falso. Já temos até... Vou trazer a fundamentação jurídica para os senhores. A fundamentação aqui para os senhores, vamos lá. B é a súmula vinculante 12. É possível que os cargos de direção dos estabelecimentos de ensino público
sejam preenchidos por eleição, falso. Isso é falso. É a ADI 2997. O STF ratificou o entendimento de que as eleições diretas para provimento de cargos comissionados nas diretorias é inconstitucional, ADI 2997. A autonomia das universidades públicas obsta a sua sujeição a qualquer parâmetro de controle estabelecido pela administração pública, falso, porque, embora não sejam autarquias, pessoas jurídicas de direito público interno, essas pessoas elas estão sob a tutela ministerial do ente a que se vincula, correto? Nós já vimos isso no direito administrativo. A legislação estadual deve disciplinar, em harmonia com os padrões locais, a cobrança das mensalidades escolares, falso. Cobrança de mensalidade escolar, isso é matéria que se insere no âmbito da União, competência privativa da União legislar sobre direito civil, artigo 22, inciso 1 da Constituição. É a ADI 1042, que foi proposta pelo PGR contra a Lei 670 de 1994 do Distrito Federal, que dispunha sobre a cobrança de anuidades, mensalidades, taxas e outros encargos. Então, nós temos aí essas ADIs, a súmula vinculante. Ok, 3, letra B. Vamos lá para a questão 4. Sobre o Plano Nacional de Educação. Essa questão 4 já está bem específica, nós vamos pular essa questão. Isso é tratada na Lei 9394. Vamos lá, eu vou digitar aqui para os senhores. Plano Nacional de Educação. Então, nós temos aqui, são regras, artigo 9º, incumbirá a União elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, etc. Vamos pular essa questão muito específica, essa questão trata de questões... Nós temos sim um artigo que trata sobre o Plano Nacional de Educação na Constituição, artigo 214. Vamos lá. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes. Então, os senhores vão aí, por gentileza, no artigo 214. 214. Vamos lá. Tem por objetivo a formação para o trabalho e o estabelecimento de limites para a aplicação de recursos públicos, não guardando relação de proporção com o produto interno bruto. Estabelecimento de metas de aplicação, inciso 6º, de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Isso é falso. A 1 está falsa, porque sim. Ele tem por objetivo a formação para o trabalho. Inciso 4º. Sim. O estabelecimento de limites para a aplicação de recursos públicos. Não. Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Tem por objetivo a melhoria da qualidade do ensino e a promoção humanística, científica e tecnológica. Melhoria da qualidade do ensino, 3, está certo. E 5, promoção humanística, científica e tecnológica. Perfeito. Tem por objetivo a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. Então, portanto, 2 e 3 estão corretas. Com fundamento do 214. Eu havia me olvidado desse artigo. 2 e 3 não é tratado na lei de bases, né? A lei de diretrizes e bases da educação nacional, 9394, porque nós temos um artigo na Constituição, 214, que é o específico sobre o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, cujo objetivo, estamos aqui no caput, elencados, e por meio de ações que buscam etapas que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento, melhoria da qualidade de ensino. Ok. 5. Sob as diretrizes constitucionais para a educação, assinale a afirmativa correta. O ensino religioso de matrícula obrigatória é falso porque é de matrícula facultativa. Já sabemos que é falsa.
209, o ensino é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º do 210. O 210 diz que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Ensino fundamental. Ensino fundamental. De maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. O ensino religioso de matrícula facultativa, 210, parágrafo 1º. B. O ensino é livre à iniciativa privada, independentemente do cumprimento de normas gerais? Falso. Não. Atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais, 209, da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Ok. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Sim, isso é verdade. Parágrafo 2º do 210. O ensino fundamental regular será fundamental, esse aqui também. Será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 210, parágrafo 2º. 210, parágrafo 2º. Tá certo, a letra C. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeitos aos valores culturais e artísticos nacionais e internacionais. Não, nacionais e regionais, diz o artigo 210. Adiante. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino superior. Isso é muito importante, esse artigo. Municípios, fundamental e infantil. Fundamental e infantil. E estados e DF, fundamental e médio. Então, esses aqui, estados, DF, esse aqui, municípios. Diz o artigo, parágrafo 2º, parágrafo 3º do artigo 211. Ótimo. Então, 5, letra C. 6. Sobre o dever do Estado com a educação, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, analisa as afirmativas a seguir. Será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino? Exatamente isso no 208, inciso 3. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso é verdade. Obrigatoriamente não. A palavra obrigatoriamente está equivocada. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Muita maldade. 1 é falsa. 2. Será efetivado mediante a garantia de progressiva universalização do médio gratuito? Sim. Perfeito. 208.2. A 2 está correta. Será efetivado mediante a garantia da oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando? Oferta do ensino noturno regular, 6. Perfeito também. Está correto. A 2 e 3, portanto, letra E. 5, letra 6, letra E. 7. Sobre os princípios constitucionais referentes ao ensino, analise as afirmativas a seguir. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Vamos lá na parte inicial. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 206, inciso 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 1 é verdade. A 1 correto. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Exatamente. 206.2. Perfeito. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo, na forma da lei, plano de carreira aos da rede pública e ingresso independente de concurso público. 5. Valorização dos profissionais de educação escolar. Sim. Planos de carreira com ingresso exclusivamente para o concurso público, independentemente de concurso público. Portanto, a 1 e 2 estão corretas, letra D. O 5, né? Valor do 206. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. 7. 8. A Constituição da República, no seu artigo 5º, 35, que prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, consagrando o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Nesse contexto, é correto afirmar que o Poder Judiciário... isso é interessante. Nós temos essa questão sobre o dispor.
É uma das exceções que nós temos a esse princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não é bem uma exceção, né? Mas uma regra específica. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um observados. A autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. A destinação de recursos públicos, etc. Parágrafo 1º, que é o relevante. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei. Parágrafo 1º. É a letra A. Letra A. 217, parágrafo 1º, fundamento. 217, parágrafo 1º. Vamos lá, nós temos ainda mais algumas questões para resolver. Ah, não, essa era a última questão. Então era isso mesmo. Era isso mesmo. Ó, nós não tivemos aqui nada sobre a educação na FGV. Então, a FGV não está a priorizar a educação, pelo menos nas suas questões. Ó, então, com esses exercícios, nós encerramos a aula 1.2 e a próxima aula será a aula pertinente a outra parte dos direitos sociais. Então, nós vamos tratar aqui, terminamos o desporto, né? Nós vamos tratar sobre ciência, tecnologia e inovação, comunicação social, família, criança, adolescente, indígenas, todos estes outros capítulos. A próxima aula vai ser sobre esse tema. Então, muito obrigado. E aí, nós já vamos ter agora em seguida a próxima aula, a segunda parte.